Capítulo 2 da Curatela, seção 1 dos interditos. Artigo 1767. Estão sujeitos à curatela, inciso 1, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, inciso 3, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, inciso 5, os pródigos. Artigo 1774. Aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela com as modificações dos artigos seguintes. Artigo 1775. O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro quando interdito. Parágrafo 1º. Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe, na falta destes, o descendente, que se demonstrar mais apto. Parágrafo 2º. Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos. Parágrafo 3º. Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do curador. Artigo 1775-A. Na nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa. Artigo 1777. As pessoas referidas no inciso 1 do artigo 1767 receberão todo o apoio necessário para ter preservado o direito à convivência familiar e comunitária, sendo evitado o seu recolhimento em estabelecimento que os afaste deste convívio. Artigo 1778. A autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens dos filhos do curatelado. Observado o artigo 5º. Seção 2 da curatela do nascituro e do enfermo ou portador de deficiência física. Artigo 1779. Dar-se-á curador ao nascituro se o pai falecer estando grávida a mulher e não tendo poder familiar. Parágrafo único. Se a mulher estiver interdita, seu curador será o do nascituro. Seção 3 do exercício da curatela. Artigo 1781. As regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da curatela com a restrição do artigo 1772 e as desta seção. Artigo 1782. A interdição do pródigo só o privará de, sem curador emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado e praticar em geral os atos que não sejam de mera administração. Artigo 1783. Quando o curador for o cônjuge e o regime de bens do casamento for de comunhão universal, não será obrigado à prestação de contas, salvo determinação judicial. Capítulo 3 da tomada de decisão apoiada. Artigo 1783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Parágrafo 1º. Para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência de acordo e o respeito à vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar. Parágrafo 2º. O pedido da tomada de decisão apoiada será requerido pela pessoa a ser apoiada com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem o apoio previsto no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada, o juiz, assistido por equipe multidisciplinar, após oitiva do Ministério Público, ouvirá pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestaram apoio. Parágrafo 4º. A decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeito sobre terceiros, sem restrições desde que esteja inserida nos limites do apoio acordado. Parágrafo 5º. Terceiro com quem a pessoa apoiada mantenha relação negocial pode solicitar que os apoiadores assinem o contrato ou de acordo, especificando por escrito sua função em relação ao apoiado. Parágrafo 6º. Em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, havendo divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, deverá o juiz, ouvido o Ministério Público, decidir sobre a questão.
Parágrafo 7º. Se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não adimplir as obrigações assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar denúncia ao Ministério Público ou ao juiz. Parágrafo 8º. Se procedente a denúncia, o juiz destituirá o apoiador e nomeará, ouvida a pessoa apoiada e, se for do seu interesse, outra pessoa para a prestação de apoio. Parágrafo 9º. A pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término de acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada. Parágrafo 10º. O apoiador pode solicitar ao juiz a exclusão de sua participação do processo de tomada de decisão apoiada, sendo seu desligamento condicionado à manifestação do juiz sobre a matéria. Parágrafo 11º. Aplica-se à tomada de decisão apoiada, no que couber, as disposições referentes à prestação de contas na curatela. Livro 5 do Direito das Sucessões, título 1, da sucessão em geral, capítulo 1, disposições gerais. Artigo 1784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Artigo 1785. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Artigo 1786. A sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade. Artigo 1787. Regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela. Artigo 1788. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos, o mesmo ocorrerá a tempo quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento, e subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for julgado nulo. Artigo 1789. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. Artigo 1790. A companheira ou companheiro participará da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável nas condições seguintes. Inciso 1. Se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma cota equivalente à que por lei for atribuída ao filho. Inciso 2. Se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles. Inciso 3. Se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a 1/3 da herança. Inciso 4. Não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. Capítulo 2 da herança e de sua administração. Artigo 1791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partir o direito dos co-herdeiros quanto à propriedade e posse da herança será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Artigo 1792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança, incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a excuse, demonstrando o valor dos bens herdados. Artigo 1793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que dispõe o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Parágrafo 1º. Os direitos conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou de direito de acrescer presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. Parágrafo 2º. É ineficaz a cessão pelo co-herdeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. Parágrafo 3º. Ineficaz é a disposição sem prévia autorização do juiz da sucessão por qualquer herdeiro de bem componente do acervo hereditário pendente à indivisibilidade. Artigo 1794. O co-herdeiro não poderá ceder a sua cota hereditária à pessoa estranha à sucessão se outro co-herdeiro a quiser, tanto por tanto. Artigo 1795. O co-herdeiro a quem não der conhecimento da cessão poderá depositar do preço a vir para si a cota cedida a estranho, se o requerer até 180 dias após a transmissão. Parágrafo único. Sendo vários os co-herdeiros, a exercer a preferência entre eles, se distribuirá o quinhão cedido na proporção das respectivas cotas hereditárias. Artigo 1796. No prazo de 30 dias a contar da abertura da sucessão, instaurar-se-á inventário do patrimônio hereditário perante o juízo competente no lugar da sucessão para fins de liquidação e, quando for o caso, de partilha da herança.
Artigo 1797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá sucessivamente, inciso 1, ao cônjuge ou companheiro se com outro convivia ao tempo da abertura da sucessão, inciso 2, ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens e se houver mais de um nessas condições, ao mais velho. Inciso 3, ao testamenteiro. Inciso 4, a pessoa de confiança do juiz na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes ou quando tiverem de ser afastadas por um motivo grave levado ao conhecimento do juiz. Capítulo 3 da vocação hereditária. Artigo 1798. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Artigo 1799. Na sucessão testamentária, podem ainda ser chamados a suceder, inciso 1, os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão. Inciso 2, as pessoas jurídicas. Inciso 3, as pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador sob a forma de fundação. Artigo 1800. No caso do inciso 1º do artigo antecedente, os bens da herança serão confiados após a liquidação ou partilha a curador nomeado pelo juiz. Parágrafo 1º. Salvo disposição testamentária em contrário, a curatela caberá à pessoa cujo filho o testador esperava ter por herdeiro e sucessivamente às pessoas indicadas no artigo 1775. Parágrafo 2º. Os poderes, deveres e responsabilidades do curador, assim nomeado, regem-se pelas disposições concernentes à curatela dos incapazes, no que couber. Parágrafo 3º. Nascendo convido o herdeiro esperado, ser-lhe-á deferida a sucessão com os frutos e rendimentos relativos à deixa a partir da morte do testador. Parágrafo 4º. Se decorridos 2 anos após a abertura da sucessão não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros legítimos. Artigo 1801. Não podem ser nomeados herdeiros nem legatários. Inciso 1. A pessoa que arroga ou escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou companheiro, ou os ascendentes e irmãos. Inciso 2. As testemunhas do testamento. Inciso 3. O concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. Inciso 4. O tabelião, civil ou militar, ou o comandante ou escrivão, perante quem se fizer, assim como que se fizer ou aprovar o testamento. Artigo 1802. São nulas as disposições testamentárias em favor de pessoas não legitimadas a suceder, ainda quando simuladas sob a forma de contato oneroso ou feitas mediante interposta pessoa. Parágrafo único. Presumem-se pessoas interpostas, os ascendentes, os descendentes, os irmãos e o cônjuge ou companheiro do não legitimado a suceder. Artigo 1803. É lícita a deixa ao filho do concubino, quando também o for do testador. Capítulo 4 da aceitação e renúncia da herança. Artigo 1804. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro desde a abertura da sucessão. Parágrafo único. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. Artigo 1805. A aceitação da herança, quando expressa, faz-se por declaração escrita, quando tácita há de resultar tão somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. Parágrafo 1º. Não exprimem aceitação de herança os atos oficiosos, como o funeral do finado, os meramente conservatórios, ou os de administração e guarda provisória. Parágrafo 2º. Não importa igualmente a aceitação, a cessão gratuita, pura e simples da herança aos demais co-herdeiros. Artigo 1806. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. Artigo 1807. O interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não a herança poderá, 20 dias após aberta a sucessão, requerer ao juiz prazo razoável, não maior de 30 dias, para nele se pronunciar o herdeiro sob pena de se haver a herança por aceita. Artigo 1808. Não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou a termo.
Parágrafo 1º. O herdeiro a quem se testarem legados pode aceitá-los renunciando à herança ou aceitando-a repudiá-los. Parágrafo 2º. O herdeiro chamado na mesma sucessão a mais de um quinhão hereditário, sob títulos sucessórios diversos, pode livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e aos que renuncia. Artigo 1809. Havendo o herdeiro, antes de declarar se aceita a herança, o poder de aceitar passa-lhe aos herdeiros, a menos de que se trate de vocação adstrita a uma condição suspensiva ainda não verificada. Parágrafo único. Os chamados à sucessão do herdeiro falecido antes da aceitação, desde que concordem em receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar à primeira. Artigo 1810. Na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce a dos outros herdeiros da mesma classe e, sendo ele o único desta, devolve-se aos da subsequente. Artigo 1811. Ninguém pode suceder representando o herdeiro renunciante se, porém, ele for o único legítimo da sua classe ou se todos os outros da mesma classe renunciarem à herança, poderão os filhos vir à sucessão por direito próprio e por cabeça. Artigo 1812. São irrevogáveis os atos da aceitação ou de renúncia da herança. Artigo 1813. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Parágrafo 1º. A habilitação dos credores se fará no prazo de 30 dias seguintes ao conhecimento do fato. Parágrafo 2º. Pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente que será devolvido aos demais herdeiros. Capítulo 5 dos excluídos da sucessão. Artigo 1814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários, inciso 1, que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Inciso 2, que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro. Inciso 3, que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Artigo 1815. A exclusão do herdeiro ou legatário em qualquer desses casos de indignidade será declarada por sentença. Parágrafo 1º. O direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se em 4 anos contados da abertura da sucessão. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 1º do artigo 1814, o Ministério Público tem legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro legatário. Artigo 1816. São pessoais os efeitos da exclusão. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele fosse morto antes da abertura da sucessão. Parágrafo único. O excluído da sucessão não terá direito ao usufruto ou à administração dos bens que a seus sucessores couberem na herança, nem à sucessão eventual desses bens. Artigo 1817. São válidas as alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé e os atos de administração legalmente praticados pelo herdeiro antes da sentença de exclusão, mas aos herdeiros subsiste, quando prejudicados, o direito de demandar-lhes perdas e danos. Parágrafo único. O excluído da sucessão é obrigado a restituir os frutos e rendimentos que dos bens da herança houver percebido, não tem direito a ser indenizado das despesas com a conservação deles. Artigo 1818. Aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder se o ofendido o tiver expressamente reabilitado em testamento ou em outro ato autêntico. Parágrafo único. Não havendo reabilitação expressa, o indigno contemplado em testamento do ofendido, quando o testador ao testar já conhecia a causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária. Capítulo 6 da herança jacente.
Artigo 1819. Falecendo alguém sem deixar testamento, nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido, os bens da herança depois de arrecadados ficarão sob a guarda e administração de um curador até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração de sua vacância. Artigo 1820. Praticadas as diligências de arrecadação e ultimado o inventário, serão expedidos editais na forma da lei processual e decorrido um ano de sua primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado ou penda a habilitação, será a herança declarada vacante. Artigo 1821. É assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas reconhecidas nos limites das forças da herança. Artigo 1822. A declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem, mas decorridos 5 anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal. Parágrafo único. Não se habilitando até a declaração de vacância, os colaterais ficarão excluídos da sucessão. Artigo 1823. Quando todos os chamados a suceder renunciarem à herança, será esta desde logo declarada vacante. Capítulo 7 da petição da herança. Artigo 1824. O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório para obter a restituição da herança ou de parte dela contra quem, na qualidade de herdeiro ou mesmo sem título, a possua. Artigo 1825. A ação de petição de herança, ainda que exercida por um só dos herdeiros, poderá compreender todos os bens hereditários. Artigo 1826. O possuidor da herança está obrigado à restituição dos bens do acervo, fixando-lhe a responsabilidade segundo a sua posse, observado o disposto nos artigos 1214 a 1222, parágrafo único. A partir da citação, a responsabilidade do possuidor se há de aferir pelas regras concernentes à posse de má-fé e à mora. Artigo 1827. O herdeiro pode demandar os bens da herança, mesmo em poder de terceiros, sem prejuízo de responsabilidade do possuidor originário pelo valor dos bens alienados. Parágrafo único. São eficazes as alienações feitas a título oneroso pelo herdeiro aparente a terceiro de boa-fé. Artigo 1828. O herdeiro aparente que de boa-fé houver pago um legado não está obrigado a prestar o equivalente ao verdadeiro sucessor, ressalvado a este o direito de proceder contra quem o recebeu. Título 2 da Sucessão Legítima, capítulo 1 da Ordem da Vocação Hereditária. Artigo 1829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Inciso 1. Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, artigo 1640, parágrafo único, ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Inciso 2. Aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge. Inciso 3. Ao cônjuge sobrevivente. Inciso 4. Aos colaterais. Artigo 1830. Somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova neste caso de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. Artigo 1831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Artigo 1832. Em concorrência com os descendentes, artigo 1829, inciso 1º, caberá ao cônjuge quinhão igual ao que dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à 4ª parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Artigo 1833. Entre os descendentes, os em grau mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação. Artigo 1834. Os descendentes da mesma classe
têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes. Artigo 1835. Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça e os outros descendentes por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau. Artigo 1836. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes em concorrência com os cônjuges sobrevivente. Parágrafo 1º. Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. Parágrafo 2º. Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra aos da linha materna. Artigo 1837. Concorrendo com o ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança, caberia a metade desta se houver um só ascendente ou se maior for aquele grau. Artigo 1838. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Artigo 1839. Se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas no artigo 1830, serão chamados a suceder os colaterais até o 4º grau. Artigo 1840. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos. Artigo 1841. Concorrendo à herança do falecido, irmãos bilaterais com os irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daqueles herdar. Artigo 1842. Não concorrendo à herança irmão bilateral, herdarão em partes iguais os unilaterais. Artigo 1843. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes e não os havendo os tios. Parágrafo 1º. Se concorrerem à herança somente filhos de irmãos falecidos, herdarão por cabeça. Parágrafo 2º. Se concorrem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, cada um destes herdará a metade do que herdar cada um daqueles. Parágrafo 3º. Se todos forem filhos de irmãos bilaterais ou todos os irmãos unilaterais, herdarão por igual. Artigo 1844. Não sobrevivendo cônjuge ou companheiros nem parente algum sucessivo, ou tendo eles renunciado à herança, esta se devolve ao município ou ao Distrito Federal, se localizada nas respectivas circunscrições, ou à União, quando situada em território federal. Capítulo 2 dos herdeiros necessários. Artigo 1845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Artigo 1846. Pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança constituindo a legítima. Artigo 1847. Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatidas as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se em seguida o valor dos bens sujeitos à colação. Artigo 1848. Salvo se houver justa causa, declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e de incomunicabilidade sobre os bens da legítima. Parágrafo 1º. Não é permitido ao testador estabelecer a conversão dos bens da legítima e em outros de espécie diversa. Parágrafo 2º. Mediante autorização judicial e havendo justa causa, podem ser alienados os bens gravados, convertendo-se o produto em outros bens que ficarão subrogados nos ônus dos primeiros. Artigo 1849. O herdeiro necessário a quem o testador deixar a sua parte disponível ou algum legado não perderá o direito à legítima. Artigo 1850. Para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar. Capítulo 3 do Direito de Representação. Artigo 1851. Dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a sucederem todos os direitos em que ele sucederia se vivo fosse. Artigo 1852. O direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Artigo 1853. Na linha transversal, somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido, quando os irmãos deste concorrerem. Artigo 1854. Os representantes só podem herdar, como tais, o que herdaria o representado se vivo fosse.
Artigo 1855. O quinhão do representado partir-se-á por igual entre os representantes. Artigo 1856. O renunciante à herança de uma pessoa poderá representá-la na sucessão de outra. Título 3 da Sucessão Testamentária, capítulo 1 do Testamento em geral. Artigo 1857. Toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens ou de parte deles para depois de sua morte. Parágrafo 1º. A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. Parágrafo 2º. São válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas se tenha limitado. Artigo 1858. O testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo. Artigo 1859. Extingue-se em 5 anos o direito de impugnar a validade do testamento, contado o prazo da data do seu registro. Capítulo 2 da capacidade de testar. Artigo 1860. Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Parágrafo único. Podem testar os maiores de 16 anos. Artigo 1861. A incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento nem o testamento do incapaz, se válida com a superveniência da capacidade.